Graças a Deus, estamos aqui nessa tarde, nesse bate-papo de varão. Estamos aqui com o nosso companheiro, evangelista Lucas ali, da cidade de Avaré. E vai ser uma benção o bate-papo de varão hoje. E hoje nós vamos falar sobre Acã. Não foi simplesmente você só esconder os utensílios. Teve uma consequência depois disso. Lucas, pode posicionar seu microfone aí. Se ajeite seu microfone. Enquanto o Lucas vai posicionando o microfone, vai acertando, a gente vai acertando os últimos detalhes aí. Vamos deixar um louvor aqui da parte de Deus para os demais que estão ouvindo aí. E é coisa divina do céu. Tivemos alguns momentos, uns dias aí sem bate-papo, porque envolve viagem, envolve trabalho, e até os companheiros que nós convidamos também, envolve para eles viagem e trabalho também. Se for necessário,
Mas eu posso responder antes de Sim, sério. Eu sou o verdadeiro Deus, Ele é o Senhor, libertador e salvador, a rocha eterna, palavra viva é o meu pastor. Jeová Nissi, Jeová Rafa, Jeová Shalom, Deus Adonai, Kadosh é o Elion, Jeová Jireh, o Elohim, Deus El Shaddai, Yahweh Shammah, com toda a glória o adorai, Emmanuel, o verbo rei da eternidade, o pão da vida, eu sou o verdadeiro Deus, Ele é o Senhor, libertador e salvador, a rocha eterna, palavra viva do pastor. Jeová Nissi, Jeová Rafa, Jeová Shalom, Deus Adonai, Kadosh é o Elion, Jeová Jireh. Então estamos aqui nessa tarde abençoada aí com o evangelista Lucas da cidade de Avaré. O evangelista Lucas, ele trabalha ali com a mocidade ali, o Campo Nosso. Ele é um segundo coordenador da mocidade. Ele vai fazer sua apresentação, falar a cidade, a origem, aquilo que ele trabalha. Fica à vontade, nosso evangelista. A paz do Senhor Jesus, povo de Deus que nos assiste, aqueles que nos ouvem, né? Para mim é uma alegria poder estar participando nesta tarde, a qual Deus nos prepara de estarmos aqui junto com o nosso irmão Rony, esse trabalho maravilhoso que tem alcançado vidas, né? Vidas têm entendido o propósito de Cristo através desse trabalho, né? E queria aqui deixar, né, que seja uma tarde abençoada para a sua vida, né? Uma tarde onde você possa entender que o nosso Jesus ressuscitou, né? Esse Jesus lindo que morreu na cruz, né? Pelo preço do amor por nós. E no terceiro dia ele ressuscitou. Então quero aqui deixar uma tarde abençoada para que você entenda que ele vive e ele quer reinar sobre a sua vida. Quero aqui me apresentar de uma forma simples, né? Dizer que sou da cidade de Avaré, meu nome é Lucas. Sirvamos a Deus ali na Assembleia de Deus Ministério de Belém, na Praça da Bíblia, juntamente com o nosso pastor Levino Fernandes. E estamos ali junto com o pastor Tiago, a irmã Carol, cuidando dessa mocidade do campo. Nós somos o segundo do nosso pastor Tiago ali no campo. Estamos ali trabalhando para Jesus. Amém? Lucas, fizemos parte de um trabalho juntamente com vocês ali, todo o tempo que nós ficamos na frente da mocidade. É um trabalho muito gostoso. A Almada, né? Almada é um trabalho forte, onde ali vocês agregam todos os jovens do campo inteiro, e ali há ensaio, a palavra, né? Há muita coisa ali, e nós vemos um crescimento nessa parte aí, que você teve na sua vida aí, né? Somente não trabalha nisso, né? Você faz parte juntamente conosco aí também na Fundação Casa, um trabalho que você gosta muito, né? Quer falar um pouco? Foi um trabalho que é aquilo, né? Hoje a gente aprendeu de manhã sobre aquilo que Deus coloca no nosso nascimento em Cristo, no nosso coração, e aquilo que a gente vai desenvolvendo, né? Porque eu quero dizer que essa questão de trabalho da fundação hoje, né, um trabalho que é voltado para a área do evangelismo, de resgatar vidas, ela corre na nossa veia, né? Sim. É algo da onde a gente saiu, e da mesma forma que a gente saiu de lá, através de Deus usar alguém, a gente Sim. crê que Deus pode nos usar para resgatar alguém também. Então a gente está com aquela placa que indica o caminho certo, né? Então isso corre nas nossas veias, é algo que quando a gente nasceu em Cristo Jesus, Deus colocou isso no nosso coração. Maravilha por isso. E sobre o tema que eu te lancei lá, mandei para você lá do bate-papo lá, sobre esse tema, uma história de Israel, no momento que ela tinha que avançar, pode chegar perto da terra prometida, e ali onde eles paravam, adoravam a Deus, e Deus dando vitória,
passando Jordão, derrubando Jericó. Mas sobre a questão que eu te mandei lá, da vida de Acã, e nós vemos hoje, todos nós estamos numa caminhada hoje, nós estamos numa caminhada. E às vezes nós olhamos que até nossa própria casa dá uma travada, ela dá uma travada, não vai. Ela não vai nem para frente nem para trás. E aí, se a gente é o esposo, a gente for falar, a esposa vai falar assim, filho, mas é você que é o errado, aí você vai, a esposa você que é errado, os filhos. E ali, em número do povo de Israel, era 600 mil, fora mulheres e criança, homens. Então vamos dizer 600, dá 2.400 pessoas, mil pessoas. Você imagine essa situação. Israel tinha que alcançar a terra prometida, e houve um desastre ali naquele momento. Fica à vontade aí, você tem um tempo para expressar, puxa bem o microfone perto de você, para expressar a história um pouco para os demais ouvintes que estão ouvindo. Antes de começar, eu queria mandar um abraço, né, fica à vontade, para minha esposa, né? Quando a gente falou que essa pequena introdução nossa aqui sobre essa história de Acã, né, o povo ali do tempo de Josué, eu não podia deixar de falar da minha esposa, minha filhinha, né, que tem orado em nosso favor sempre nesse trabalho. Graças a Deus. Tem nos ajudado muito, né? Eu falo que foi um presente de Deus, uma promessa de Deus aí para a nossa vida. Tem nos ajudado. Então hoje ela não pôde vir, hoje a gente estava no almoço em família, né? E ela ficou na casa da minha mãe lá com a minha filhinha, a Rebeca, e ela não pôde vir, mas uma mulher de Deus também, graças a Deus, um presente de Deus aí para a nossa vida, e tem nos ajudado muito. Bom, o ponto desse tema é um ponto bastante importante, né? Um ponto aí que a gente vai entender que após uma grande vitória, se a gente não vigiar, tomar cuidado, depois de uma grande vitória, onde a gente se reúne para se alegrar, pode vir consequências ruins aí. Porque depois de uma grande vitória, Acã não respeitou o ordenado de Deus através de Josué, né? E acabou desobedecendo, né? E aonde que através dessa desobediência e dessa questão aí de eles esconder alguns pertences, né? Sim. Não abrangeu só ele, alcançou a família dele, né? E se tratando dessa questão da família, como o senhor abordou aqui, sim, acredito eu que tem uma palavra que diz assim que a gente tem que agir com sabedoria, né? Sabedoria para que nós possamos entrar nessas situações e saber abordar e saber resolver, né? Sim, sim. Mas quando se trata de um trabalho ou algo dentro do nosso lar, a gente tem que tratar com todo carinho, assim como qualquer outro trabalho, mas aquilo que Deus nos coloca em nossas mãos, a gente tem que parar, observar, né, para que a gente consiga resolver de uma maneira que o nome do Senhor é glorificado. Certo. Sobre aquela questão ali, a gente vê que não somente pesou sobre Acã, mas pesou sobre todo Israel. E nós, neste momento espiritual hoje, Lucas, que nós estamos lutando, todos nós estamos lutando para ganhar almas, e se não for para ganhar almas, para restaurar casamentos, para restaurar vidas, jovens, como nós estamos no trabalho de Fundação Casa ali, para colocar esse jovem novamente na sociedade, ali. E vemos que, para diante de Deus, não tem como nós, eu e você, assim, eu posso falar assim, Lucas, vamos fazer tal coisa aí, para nós ver o que vai acontecer. Mas diante de Deus, as coisas só acontecem se for da vontade dele. Só se for da vontade dele. Entrando nessa questão que Acã, ele guardou aqueles pertences. No que você tem buscado, analisado, aqueles pertences pesou no que para Israel? Observando esse texto, pela grandeza das coisas que ele guardou, não pelos valores. Sim. Mas o que pesou mais ali,
uma forma simples, né, para que todos entendam, após ele guardar aqueles pertences, logicamente, aos olhos ali de quem estudar ali vai entender que são coisas valiosas. Mas, quando nós tratamos que Deus deu uma palavra a Josué, que depois daquela guerra, aquela cidade seria consagrada para destruição, vamos dizer assim, e a todas aquelas outras coisas, vamos dizer que a palavra de Deus então não era para que nada dali fosse levado. Então a palavra de Deus está em pé. E quando a palavra de Deus está em pé, as outras questões, elas não têm valor, porque a primeira valor é aquilo que Deus falou, não pegar nada, não leve nada. Só que o que acontece? Ele, numa falta de cuidado e numa falta de vigilância e temor daquilo que Deus tinha falado, né, que já era de mais valor que aquilo que ele pegou, ele acaba ocultando. Nisso, talvez, em seu pensamento, né, uma conjectura aqui minha, ele poderia achar que isso aí, se fosse resultar em algum problema, só para ele, ou talvez que nunca ninguém ia descobrir. Sim. Só que os olhos de Deus estavam sobre isso e afetou o povo de Israel a ponto de aquela promessa que Deus falou que ia estar no meio deles. E eles não iam perder nenhuma batalha, a ponto daquilo começou a afetar eles. E a batalha ali onde eles estavam agora, eles começaram a perder. Vemos que hoje, o assunto nosso para o dia de hoje agora. Os dias de hoje, quando nós vemos que estamos sofrendo nos trabalhos espiritual, ali naquele momento nós vemos que Israel, Deus falou com Josué. Falou assim: Josué, tem anátema, tem pecado no meio de vós aí. Separa o povo aí e vê com o povo o que vai fazer, liberar o povo. Mas nos dias de hoje, que a situação é complicada, que hoje você paga processo só se você atacar alguém. Hoje se você frustrar alguém, deixar alguém para baixo, ela buscar justiça, você paga também. Como que nós lidamos hoje numa situação? Porque a própria Bíblia, que o próprio Senhor Jesus Cristo, ele dá uma questão assim. O que ele dá essa questão? Que tem um joio e o trigo no meio, né? Tem um joio e trigo, só o Senhor pode separar. Como que nós lidamos uma situação? Porque ali Josué reuniu o povo e foi dando sorte, tirando sorte, falando com o povo, e Deus direcionando, mostrou a família de Acã. E hoje, você vendo hoje, porque hoje é muito fácil, né, ver quem que ele faz algo ao favorecer, e ele faz algo também, isso aí não somente dentro vamos dizer, de um templo religioso, tanto neopentecostal, como também igrejas que não são. Como nós tratamos hoje? Então, dessa situação, eu acredito assim, que o Senhor, ele sempre nos orienta a andar em caminho certo. Aquele que busca a vida com Cristo, aquele que entende que a sua vida não pode ser mais no raso, Sim. se encaminhar para o profundo de uma intimidade e comunhão Sim. com Deus. Ele entende que ao correr da vida cristã, ele vai se alimentando da palavra de Deus, buscando a Deus, o seu coração ele vai sendo blindado. E dentro dessa blindação tem o temor. Sim. Então, é bem verdade que hoje está bem complicado, tem situações que a gente tem que ser muito sábio, pedir muita direção de Deus, porque qualquer coisinha hoje é processo, qualquer coisinha hoje é delegacia, né? Sim. Só que eu tenho por mim que aquela pessoa que ela é ovelha, que realmente ela tem um temor de Cristo no coração, apesar da sua fragilidade, ela entende que ela está errada e que ela precisa voltar, ela precisa se arrepender. E quando Deus levanta pessoas, né, para trazer aquela palavra para ela de conscientização, para ela colocar a cabeça no lugar, refletir a situação que ela está vivendo, para que ela volte para aquele início que ela estava, ela vai entender que é o amor de Deus, né? E bem verdade, irmão,
Sim. Por outro lado, fica à vontade, fica à vontade. Não. por outro lado também, tem aquela questão de como saber abordar essas situações. Sim. Tem muitas pessoas que ela está certa de ir aconselhar, ir, né, chegar a tentar trazer aquela pessoa Sim. que se perdeu, né, voltar, só que da forma que ela aborda, como ela chega, Sim. acaba sendo com palavras agressivas. Entendi. E Cristo, ele foi muito sábio, né? Muito sábio. E nós vemos que ali era a época olho no olho, né? Olho no olho, dedo no dente. Então você vê que não tinha lei qualquer, era um mandamento. Então aquele era um mandamento que, se fosse pego, era para ser apedrejado. Mas Cristo vindo e ele desfazendo todas as leis e cumprindo a lei, vemos que hoje temos que ter uma certa comunicação. Sim. Uma certa comunicação. Lidando com o jovem hoje, você vendo que o jovem ele está na fase hoje de descobrir. Tem que dobrar a paciência? Muita. Se tratando de tempos atuais, qualquer hoje criança com 9 anos já tem um celular. O celular. Eu ainda vou ser um pouquinho, talvez, radical aqui, dizer que uma criança hoje já está, com a idade que ela tem de 9 anos, ela sabe muito mais que eu quando eu tinha 9 anos. Sim. Porque eu sou de 95, né? Vou fazer 30 anos esse ano, mas ainda, graças a Deus, eu peguei um tempo que o celular não dominava. Eu ainda saía, né, brincava, jogava bola, corria, ia no açude nadar, jogava cavalo, ia no sítio, jogava taco, bolinha de gude. Então, eu ficava fechado naquele mundo ali, e depois, com o tempo, como era para ser até no dia de hoje, a gente vai descobrindo e aprendendo as coisas. Hoje, uma criança de 9 anos já tem um acesso muito grande, já podemos dizer que já quer escolher o que ela quer ser, né, aonde ela quer chegar, né? Sim. E o jovem hoje, com toda essa tecnologia, eu sei que também pode ser uma bênção, e é uma bênção como é esse trabalho que está alcançando vidas. Sim. Hoje você tem que ter um pouquinho mais de paciência para saber trabalhar, saber abordar as situações. Vemos que Josué ali, o irmão Lucas, ele mostrou ali uma certa, pro povo, ele mostrou um certo arrependimento por causa do povo, né? Ele rasgou suas vestes, ele caiu no chão ali, foi até um ato de muita humilhação ali, para que o próprio Deus desse outra direção para ele. E às vezes hoje, como nos dias de hoje, né, tá falando, hoje não tem como você pegar e condenar uma família inteira, vamos dizer uma família inteira, essa família que está sendo atrapalhando nós avançar. Sim. Hoje você tem que tentar minar e restaurar. Olhando para aquele contexto, né, de Josué, apesar de tudo que aconteceu ali, quando Josué ele cai, se prostra, rasga sua veste, chora, clama a Deus ali, eu acredito também que, além daquela dor, daquela perda, daquela desobediência, Sim. é como se ele já começasse a sentir aquilo que aquela pessoa que fez aquilo ia ser punida, né? Ia ser punida. Porque, querendo ou não, ainda que é tempo da lei, né, tempo como posso dizer, onde muitas coisas aconteciam mesmo e apedrejamento, né? Não que no Evangelho ali, quando Cristo vem, Cristo também ele agia com justiça, ele mostrava a graça, mas a graça andava junto com a justiça. Quando ele vai falar para aquela mulher, perdoar então os seus pecados, a graça. Mas aí ele vai dizer, vai, mas não peque mais, a justiça. Sim. Para que não aconteça coisas piores. Jesus, ele soube abordar e soube direcionar. E quando Josué ali ele se lamenta, eu acredito que para aquilo que ele já sabia que ia acontecer, por medo. Que ainda que não foi ele, mas estava no meio do povo dele, ele como se ele estivesse errado também. Como se dizer que ele sentiu. Ele chorou, pediu uma misericórdia de Deus, e sabendo que aquilo ia acontecer uma reação muito, muito grande para Israel,
e para aquela pessoa que fez aquilo. Então, pessoal, nós estamos aqui nesse bate-papo de varões hoje aqui com o nosso irmão evangelista Lucas ali de Avaré. E o assunto abordado hoje aqui foi sobre, está sendo sobre Acã. O que aconteceu com Acã e sua família. Hoje nós temos um assunto como tem que ser tratado diante das pessoas. Quero recepcionar as pessoas aqui. Já está conosco aí o Anderson Silva, Alegria, e André Cardoso, muito obrigado. O Silva Dias também, né, conhecemos ali da Sua Senhora Deus, um abraço. Nosso evangelista sério. Lourdes Fabiano, seja bem-vindo. Moisés Rocha, João Batista Rodrigues, e o Saulo, que sempre está aí, e o César Paixão, nosso cunhado, e a Iraí Veloso, e também o nosso irmão Rodrigo. Bom, Lucas, nós entendemos então, meu irmão, que não tem como nos dias de hoje, porque hoje a igreja é uma vitrine, né? Sim. Se Israel antigamente era uma vitrine para as nações, era um Deus temido, porque você vê ali que Raabe, ela expressa essa questão, falou, vimos aí desde o Egito, vocês subindo e o negócio. Você imagina hoje, então, uma pessoa quando ela valoriza a Bíblia Sagrada, né, a palavra de Deus para a sua vida, ela entende. Então nós vemos que Acã, quando foi descoberto ali, ele fala, né, eu cobicei, que eu achei aquilo, algo. Então você vê que hoje, nos dias de hoje, nós então, que o dinheiro está aí, esse negócio não vou falar o nome, os jogos que está no celular, você falou, os jogos estão no celular, a prostituição está no celular, as apostas, tudo quanto é coisa. Você imagina hoje, aquela época, como se diz, era só Deus o alvo, mas hoje tem muita coisa para ser alvo. Então nós, homens de frente, nós que trabalhamos, nós temos que dar no revestimento de Deus para tomar uma atitude. Tem ou não tem? Eu vou abrir um leque aqui. Fica à vontade. E eu gosto muito daquela palavra que fala em Mateus, né, 6. Fica à vontade, pode abrir lá, pode ficar à vontade. Vou abrir aqui, Temos um bom tempo aí, começando agora. Pessoal, então fica atento na questão que o Lucas vai ler aí, sobre a questão hoje, que o homem tem que estar preparado para resolver qualquer questão. Eu queria, hoje, como o nosso irmão Rony falou, né, hoje está um pouco mais complicado, mas eu sempre fiz assim, o pecado ele continua sendo pecado. A forma é que hoje a gente não pode passar a mão no pecado, com certeza não, mas temos que saber tratar ele, saber abordar, saber passar para a pessoa a situação que gera um pecado, que gera uma desobediência a Deus, para que ela entenda que ela precisa voltar, né, para aquele lugar ao qual Deus chamou ela, né? E muitas das vezes Deus levanta pessoas para caminhar conosco, para que nós possamos ser bênçãos na vida deles. Então a gente tem que pedir essa sabedoria para Deus, para que nós possamos conduzir essas pessoas, jovens, irmãos, irmãs, né? E para que eles entendam que um amigo de verdade é aquele que não oculta a verdade, né? Exatamente. Fica à vontade. Mateus capítulo 6, versículo 1 diz: porque onde estiver o vosso tesouro, estará também o vosso coração. Onde eu abro o leque? 2 reis que Deus chamou. Um chama Saul, outro chama Davi. Saul, ele é chamado por Deus, ele é escolhido por Deus. Com o passar do tempo, Saul começa a deixar que a sua glória, o seu reinado, ocupasse o seu coração. E aquelas coisas que Deus fez na vida dele, que marcou a vida dele, com o tempo, ele vai deixando, ele vai se esquecendo, a ponto de virar uma desobediência, a ponto de ele desobedecer, a ponto de ele querer passar na frente de leis e status que já estavam firmados na palavra, né, naquele tempo, já estava instituído para os sacerdotes, mas ele quis passar à frente, ele quis desobedecer, e ele deixou muitas coisas invadir seu coração. E se tem uma coisa que eu entendo no reinado de Saul, é que
que ele se preocupou muitas das vezes com a sua glória, com o seu reinado, menos em buscar a arca que os filisteus tinham levado. Quando Davi ele assume o reinado, né, mesmo que Davi também cometeu a sua falha humana, baseado em Salmo 51, que é aquela oração: não retires de mim a tua presença, nem a parte do teu espírito. Mas vemos aí uma posição diferente, que quando Davi ele vai a reinar, a primeira coisa que ele vai pedir é que o povo vai buscar a arca. Ele sabia que se a presença de Deus não estivesse com ele, como foi no pasto, quando ele cuidava das ovelhas, Sim. ele não conseguiria governar. Certo, Né? E quando Davi pecou, a preocupação de Davi não foi a mesma preocupação de Saul. A preocupação de Saul foi: meu reinado vai ser tomado, a minha coroa eu vou perder, a minha poltrona eu vou perder. Mas Davi não. Davi errou, e quando ele cai em si através ali de Natã, ele vai dizer: Senhor, não retires de mim a tua presença, nem a parte de mim teu espírito. Ou seja, Davi ele não estava preocupado se ele ia perder o reinado ou não. A preocupação de Davi é que a presença de Deus não saísse da sua vida. Porque ele sabia que antes dele chegar onde ele chegou, quem estava com ele, até mesmo quando a família dele esquecia ele, era a presença de Deus. Então, o que eu quero trazer aqui nessa tarde é: onde está o nosso coração? Profundo. Onde está o nosso coração? Às vezes perdemos muita coisa, né? Vai perdendo o controle do trabalho, né? Do lar. Vai perdendo. E a maior riqueza hoje, que nós temos que tomar cuidado, é como nós estávamos conversando um pouco antes, sobre libertação. Quem só enfrentou uma libertação do mundo, que é as coisas, os prazeres, as coisas do mundo, sabe o quanto que é difícil? Quanto difícil você não olhar para trás. E muita coisa está chamando a atenção, né? Está chamando a atenção. Mas aí prossiga, meu irmão. E a cobiça dos olhos, né? A cobiça dos olhos, é aquilo que vai falar, Paulo vai dizer isso aí, né? A cobiça dos olhos, quando fala da guerra entre a carne e o espírito, né? Sim. Gálatas ali vai dizer também, Gálatas 5, né? Das obras da carne, o fruto do espírito, a partir do verso 22 ali, se não me engano, não fala a memória, a partir do verso 17. Sim, sim. E quando a gente fala para isso, a cobiça dos olhos, né? Quando voltando ali a câmera, Sim, sim. Ele viu aquilo falou forte no seu coração, era aquilo que ocupou o lugar do seu coração. Hoje não é pecado você buscar uma formação acadêmica. Depois de tantos anos eu estou agora estudando, estou fazendo um curso técnico. Não, coisa boa. O irmão está cursando a faculdade. Sim, faculdade. E muitos outros que estão cursando. Algum tempo atrás, mas faculdade te corrompe. Não. O que te corrompe é onde está o seu coração. Ainda que eu esteja cursando, ainda que a gente esteja buscando o melhor para a nossa família, o nosso coração tem que ter em Cristo. E saber que aquilo não é tudo. Mas nós fomos chamados para ser o provedor do nosso lar. Né? A gente tem que correr atrás para a nossa família, sabendo que o nosso coração está em Cristo. Né? O nosso tesouro maior é em Cristo. Independente do nosso salário, independente da nossa formação, mas correr para buscar uma capacitação, buscar isso não é pecado. Prepara. Onde está o seu coração? Se aquilo está no seu coração ao ponto de ocupar o lugar de Cristo. E não só isso, relacionamentos. Sim, jovens, pessoas aí, muitas vezes colocam um relacionamento entre um relacionamento de um casal na frente de um relacionamento de Deus. E quando a gente mistura isso, não sabe dosar, a gente acaba errando. Porque exatamente. O pastor Levino, o pastor presidente, ele deu um conselho para nós nesses dias, né? E ele falou assim, um domingo, que para um marido conseguir amar a esposa, ele tem que amar a Deus, amar Jesus assim primeiro de tudo, e vice-versa. Então, até mesmo no relacionamento, a gente tem que amar a Deus acima de tudo para que a gente consiga viver em união. E outras questões como o irmão abordou, o pastor abordou aqui agora. Hoje a gente vê no celular muitos jogos, né? Tigrinho, casas de aposta, né? Muito. E muitas pessoas se perdendo nisso. Por quê?
Porque tudo aquilo que é fácil chama a atenção da pessoa. Eu tive oportunidade de ir na Argentina. E aí a gente foi na Argentina lá, tal, e entramos lá dentro da Argentina, já era tarde da noite. Aí o guia nosso falou assim, vamos lá pra vocês conhecerem o cassino. O cassino. Rapaz, eu vou falar pra você. Pensa num negócio pesado. Você já entra ali, já na portaria, eles dão segurança ele já faz uma revista em você, entendeu? Faz uma revista em você. Né? Tava em passeio na Argentina, eu falei assim, já que tô aqui, vou conhecer. Só pra conhecer como é que é. Mas no momento que você entra ali, você não vê aposta, negócio de 10, 5, é milhões. É milhões. Você vê a ganância das pessoas, entendeu? E é proibido você filmar lá. Se pegar você tirando uma foto, filmar, é perigoso você apanhar. Então você vê onde que o que acontece com o valor da terra, ele vai fazendo com o ser humano, entendeu? Faz o ser humano ficar escravo. Pra você ter ideia, tem mulheres, os caras lá que são os gringos, tanto da Europa, de outro canto, você vê pessoas de todo canto. Os gringos, ele vai lá, não sei que lugar lá, ali no centro tanto da Argentina, qualquer país, vizinho ali, que é ali, ou mais na Argentina mesmo. Ele pega uma mulher, ele paga aquela mulher só pra estar do lado dele. Bem vestida, bem maquiada, pra estar do lado dele ali. Então você vê que é um negócio assim, um jogo. O jogo ele chama um negócio assim, que aí você olhava aquilo ali, eu fiquei mais ou menos 10 minutos ali. Você olhava ali, tipo assim, um milionário vai querendo ser mais que o outro, entendeu? Se ele apresentava uma mulher bonita, o outro apresentava mais. Então, é o que você está falando acerca do coração. Fique à vontade. E hoje a gente vive também na geração que vale muito mais você ter do que ser. E a gente tem, eu, pastor Thiago, Sim, cuidando dos jovens, a gente luta para que a gente possa formar jovens que não apenas são festeiros. Qual que é o jovem festeiro? Que só em congressos, só em cultos específicos sente a presença de Deus, estão ali, não. A gente tem a misericórdia de Deus ali na congregação, na sede que está cuidando. Se eu não me engano, hoje tem mais ou menos 6 a 5 pregadores jovens. que já estão sendo formados, pregando, né? E muitos já vieram aqui, alguns já vieram aqui aqui em Cerqueira. E qual que é a propriedade nossa? Fortalecer eles. Então a gente redobrou a atenção nossa na escola bíblica dominical para ensinar, para formar eles. E um dos nossos assuntos passados que a gente falou é que a geração hoje ela está muito mais preocupada em quê? Em ter do que ser. Ou seja, o valor para eles é que se você comprou um carro, tem que comprar também. Se você conseguir uma casa, tem que estar também. Não que você não vai deixar de sonhar, não. Mas Deus, né, através do seu Santo Espírito, Ele nos ensina a viver com sabedoria. Tudo tem um tempo. A gente não precisa atropelar nada. É saber esperar o momento certo. A gente trabalhando, economizando, pagando certinho as coisas, que tudo vai dar certo. Se a gente for fiel no pouco, Jesus nos coloca no muito para assim que Ele diz. Exatamente. E hoje a gente vive uma geração que é melhor a gente viver, quando eu falo de ser do que ter. Por quê? Viver de aparência. Viver e ser o que não é. Sim. Ninguém quer ser o que é. Por exemplo, viver a vida que é ter vergonha daquilo que Deus está providenciando. Está permitindo no momento. E não, mas eu preciso ser assim. Se é em questão da igreja, eu preciso andar bonito, eu preciso pregar, eu preciso, tá? Não é assim, pessoal. Eu sempre aconselho os jovens, é melhor a gente ser o que Deus nos concedeu de ser agora, esperar o tempo certo para as coisas acontecerem na nossa vida, do que a gente querer ser o que não é. Porque Deus, ele não quer que a gente seja igual a ninguém, Ele quer que você seja você mesmo, agir da forma que Ele te escolheu e te chamou. Lucas, vocês têm algum jovem que vocês, não precisa dizer nome, nada, que está numa situação que você falou, agora complicou, vocês restaurou? Olha, tem um jovem. Pegou e levantou e hoje você está vendo ele
tem um jovem. As flores para dar fruto já. Tem 2 jovens. Tem 3 jovens, né? 2 ele batizou semana passada. Ai, que coisa linda. Que eles não falavam nada. Elas eram quieto. E aí começamos ali a direcionar eles na escola bíblica, começou a vir, de repente começou a falar, eu quero comprar um terno. Quero usar terno. Aí, conforme foi, ontem eu fiquei sabendo até que eles se reuniram para ir no Monte orar. Então, acredito eu que através da nossa simplicidade, de querer aproximar-nos de Deus, despertou esse desejo. O outro, ele veio machucado, né? A família, passando algumas situações, a gente aconselhou, a gente sempre abraçou, a gente sempre esteve do lado, a gente vai até parar um tempo de ir para a igreja, mas aconselhamos, oramos por ele, sempre está ali do lado, mandando mensagem. E hoje é um menino que tem feito muita diferença, com muita unção. Coisa boa. Muita unção. Então, meus irmãos, estamos aí, o bate-papo de varão hoje aqui nessa tarde de domingo, domingo de Páscoa aí, né? Onde muitos não entendem, nesse dia Jesus ressuscitou, mas só que nesse dia, para nós, ele sempre está ressuscitado, sempre nós estamos lembrando dele. Mas aí, para o comércio, né? Para o momento oportuno da terra, foco nesse dia de hoje. Mas daí o Lucas vai deixar uma palavra abençoada aí, para as pessoas, também fazer o apelo e orar pelos casais, orar pelos filhos no momento, ter uma visão boa, como aconselhar o jovem, ter uma visão boa, como também fazer alguma coisa aí para levantar um jovem. Lucas, você acha que nós hoje, cristãos, nós estamos muito em falta? Já temos a escola dominical, que é uma faculdade de anos isso aí, entendeu? De anos. Curso de ensino então nem se fala. Mas um pouco mais além, quando um jovem começa a namorar, pegar aquele jovem, dar uma palavra sobre namoro, sobre o noivado, até que você estiver pensando, e aí já preparar eles para o casamento futuro, entendeu? Ou até para o casamento hoje. Porque você vê que hoje nós estamos no desgaste. Nós estamos no limite. Você está estudando, eu estou estudando. Você vê que você tem que separar a sua cabeça para trabalho, para a família e para o estudo e um pouco para vocês deixam por último. Vamos pensar na situação de Acã naquele momento ali. Ele tomou aquelas atitudes porque pensando em quem? Na família. O órgão estiver lá, meu pedacinho de terra, separar meu pedacinho de terra, eu tenho para começar. E muitos hoje que você está dizendo, que você disse, a pessoa hoje ela fala assim, não, eu tenho que ter um carrão, eu tenho que ter uma casona, eu tenho que mostrar, mas só que não é o tempo, ele se arrebenta, porque ele põe o coração dele não na mão de Deus, ele põe o coração nas coisas que ele quer. Então nós entendemos que Acã naquele momento ficou essa situação para nós pensar hoje, falar assim, opa, antes de eu tomar uma decisão tanto boa como ruim, vai ter consequência boa, você tem que ver se você vai estar preparado para controlar sobre as emoções boas, certo? E a ruim, você vai ter que estar preparado para se controlar contra as emoções ruins. Tudo é uma cobrança, fica à vontade. Eu até penso e olho da mesma forma como o irmão acabou de abordar aqui, que talvez ele pensou no futuro, mas acredito eu que uma das coisas que a gente não pode esquecer é que quando Deus faz a promessa, Ele vai cuidar. Exatamente. Quando Deus fala, não, eu cuido de você. E tinha uma promessa, né? Ele tinha uma promessa, né? De herdar a terra, cada um seu pedaço, né? Continua. Então ele tinha uma promessa que Deus ia cuidar, né? Só que, o que vale mais? A promessa de Deus ou os tesouros aqui da terra? O que vale mais? Aí eu volto, onde está o seu coração? Naquilo que Deus te prometeu? Porque para alguns, Deus vai permitir chegar em grandes lugares, mas para outros não. A Bíblia é clara que quando Ele vai separar ali as propriedades,
vamos se dizer, quando ele vai trazer as recompensas, quando ele vai trazer uma pessoa morta, Sim. Aquela palavra, herança. Herança. Achei a palavra aqui. Quando ele vai separar as heranças para as tribos, ele vai falar assim, ó, para aquelas tribos eu vou dar terra, eu vou dar Sim. um plantio. Aí vai falar para a tribo de Levi. Para a tribo de Levi não vai ter herança terra, porque eu serei a sua herança. Olha que lindo. Aí, só que, ô Lucas, mas aí você está dizendo que apesar das promessas de Deus, você acha que eu não vou ficar balançado? Não fica, porque no Salmo 73 de Asaf, ele fica balançado. Ele fica... Sim. Passa uma situação tão difícil que ele esquece dessa promessa. E ele começa a dizer que as mortes dos ímpios não tinha tanta perda como a morte do justo. Ou seja, no tempo que os profetas morriam, era jogada a alçada lá no deserto, lá Sim. até o lugar onde o ímpio ali era morto, tinha ouros, tinha prata, e até no fim da sua vida era muito aperto. Só que chega um momento que ele fala, olha, quando eu comecei a olhar isso aí, meus pés quase escorregaram, no Salmo 73. Aí ele vai dizer lá, mais para frente, até que eu entrei no santuário de Deus e vi o fim deles, né? Aí ele começou a entender de novo, poxa, eu tenho uma promessa de Deus. Ele falou que ele será a minha herança, ou seja, ele me garante, ele cuida de mim. Eu não preciso tomar uma atitude, eu não preciso sair da presença, eu não preciso me desesperar. Apesar que o meu ser, né, como humano, ele quer desesperar, mas eu tenho uma promessa. Aí no último verso do Salmo 73 ele vai dizer, bom para mim é aproximar-me de Deus. A gente vai entendendo assim, que quando você não tem pressa, e você fica tranquilo, você vai viver a promessa de Deus. Por quê? Não adianta você correr muito e não adianta você atrasar muito. Você tem que estar posicionado e caminhando para as coisas acontecerem. E conforme as coisas vão acontecendo, você fala assim, realmente é a promessa de Deus, é o tempo de Deus, é o tempo de Deus. E sobre essa questão, aquele versículo que Jesus fala, que quando nós seguimos Ele, ganhamos 100 vezes mais aqui, né? E ganhamos na vida eterna também. Olha, esse versículo, analisando o versículo, o contexto, como ele vai dizer, né? Se eu não me engano, onde entra aquilo lá, Senhor, eis que nós abandonamos tudo. Pode ser? Isso aí, né? 100 vezes aqui, isso, né? 100 vezes aqui e mais no céu, né? O céu a gente não tem nem como dizer que é a coroa da vida, a salvação, o descanso para a nossa alma, né? Onde nós não vamos ter tristeza, onde nós não vamos sofrer mais, se a gente for fiel até o final. E aqui é os cuidados de Deus, a providência de Deus. Aqui se vocês fazerem a minha vontade, me obedecer, seguir meus passos, eu vou cuidar, eu vou prover, eu vou te sustentar, não vai faltar. E ainda que falte por um dia, por outro dia a recompensa está chegando lá, a providência está chegando, é viver os cuidados de Deus. Maravilha. Está conosco aí o nosso irmão Edgar e a Márcia Abreu, né? O Edgar, ele é da Igreja Madureira. E ele está para vir também aqui num bate-papo, que nós vamos falar sobre a última ceia. Amém, Jesus. A última ceia. E João Vitor Messias também chegou aí. Pastor Cláudio ali de Jaú, um amigo nosso aí, também está convidado para vir aí, mas o homem está numa correria brava. E o Renilson Cardoso, ali de Lençóis Paulista, da Igreja Assembleia do Ipiranga. Renilson, um abração aí. E o Joel Vieira. E o Moacir Rodrigues. Meu pai. Aí ele falou, glória a Deus. Então, dá um abraço para ele, fala com ele aí. Amém. Ô, seu Moacir, um abraço pro senhor aí, esse é meu pai. Prazer, irmão Moacir, tá aí acompanhando o nosso irmão jovem Lucas. E a gente vê uma pessoa velha assim na idade, com uma grande responsabilidade, você fala, poxa, mas você vê um jovem senhor, tá quantos anos? 29. 29, e eu lembro dos meus 29, não 29, eu lembro. Com 29 anos, sendo um comando geral de mocidades
tem que ser um modelo, tem que estar em paz, tem que estar tranquilo, porque o jovem hoje, entendeu, tem que ter domínio, tem que ter domínio próprio, controle, tem que saber abordar. Então sabemos que é Deus te abençoando, é Deus te abençoando, te honrando aí, e a coisa linda continua assim, meu filho. Mas continua aí. Nós estávamos falando de Jesus, que ele era a nossa providência, né? Sim, nossa providência. Então eu acredito assim, que a gente não precisa se desesperar. E o senhor abordou algo aí que eu guardei no meu coração aqui, e eu Sim. até vim pensando nisso, que é a questão de tomar... Deixa tudo aí, não leva nada não, pode deixar tudo aí. Que é a questão do que? Toma uma aguinha aí para refrescar e para de relaxar. tomarmos decisões de cabeça quente. Sim. Eu me lembro que em 2013 eu estava trabalhando numa empresa Sim. boa, foi uma bênção para minha vida, foi uma porta que Deus abriu. E eu na sede de comprar um carro. Você tomou essa decisão? Não, vai vendo. Eu coloquei no coração, deixei que outras pessoas colocassem no meu coração. Sim. Eu queria ter um carro porque Deus... Outras pessoas colocou no seu coração. Eu permiti isso. Sim. Eu não esperei Deus direcionar esse momento. Eu quis passar no tempo de Deus. Entendi. Passar na vontade de Deus. Porque muitos falaram, você vai ser um pregador, você vai pregar, você precisa de um carro. Realmente, eu acreditava que Deus tinha um chamado para me ministrar a palavra. Sim, sim. Mas eu sabia que ia ser no tempo de Deus. Porém, por falta de cuidado, por falta de afobação, por falta de vigiar e não permitir que a afobação, o desespero tomasse conta de mim, o que eu fiz? Querendo um carro, fui pedir a conta de um emprego para conseguir o carro. No final das contas, não consegui o carro, perdi o emprego e ainda trouxe consequências ruins, porque na época eu era solteiro ainda, Sim. não era casado, mas eu ajudava muito a minha mãe. Então é um conselho que eu deixo para jovens, para pessoas que estão me ouvindo: ore e não tenha pressa de Deus responder você também não. Amém. Deus não é obrigado a responder na hora que a gente quer. Exatamente. Deus responde no tempo certo. Mas não deixe de orar, não deixe de buscar a direção de Deus e acalma o seu coração. Né? Tem momentos que a gente tem que fechar a porta e os ouvidos para outras vozes, somente escutar a voz de Deus. Isso mesmo. Né? Como aquele hino diz, preciso calar outras vozes que estão em mim para ouvir a voz de Deus. Então não tome decisões. Né? Talvez hoje você está atravessando em algum caos dentro da sua casa, né? E talvez o desejo seu era sair. Calma, respira, né? Ore a Deus. Lembre-se que quem preparou todas essas circunstâncias foi Deus. Deus uniu, Deus preparou essa situação. Ou talvez hoje você tenha falado com a sua esposa, com o seu esposo, né? Ou com algum amigo, ou algum irmão: eu não quero mais ficar aqui, eu quero sair do ministério, não me sinto bem mais, não estou sendo honrado, não estou sendo lembrado. Eu quero dizer para você, tem um tempo de Deus. Hoje talvez você não está com tantas oportunidades como você já teve, mas eu quero dizer uma coisa para você: é Deus te escondendo, é Deus te guardando, é Deus te preparando para aquilo que Ele tem na sua vida lá na frente. Ou talvez você precisa tomar uma decisão, assim como Neemias, rapidamente, mas fica tranquilo, Deus Ele não vai deixar você nessa noite ainda, até a noite, sem uma resposta, tá bom? Deus é um Deus que não é de confusão. Deus Ele vai clarear seu coração, Ele vai te direcionar para aquilo que é a vontade dEle. Mas guarde no coração que eu vou dizer, que as bênçãos de Deus não acrescentam Deus. Coisa boa. Bom, Lucas, esse trabalho aqui, bate-papo de varão, a gente está abrangendo todos os irmãos de todas as igrejas aí, e é uma oportunidade que eu agradeço já a pessoa que abriu o seu celular, abriu o computador da sua casa, você que está no trabalho, você que está na casa. Aqui vai ficar uma oração, está ficando a palavra, já uma palavra de aconselhamento. E já alcançou alguns lugares já, a Índia lá, entendeu? Depois a gente vai recortar o vídeo certinho, colocar no YouTube lá, tem um canal do YouTube. E a gente deixa ali, nada em busca de moeda, dinheiro, não. Como se diz, Deus Ele já está fazendo. Então a gente está em busca do quê? Que a palavra de Deus seja pregada uma pessoa que hoje no desespero, que amanhã ou depois ela vai mexer no vídeo e vai escutar o seu testemunho do carro e fala: puxa vida, vai valer, porque é o Espírito Santo que vai guiar a pessoa que precisa. Nós estamos aí, já chegamos aí
55 minutos. Você vê, 55 minutos de bate-papo, hein? Nossa. Coisa linda, 55 minutos de Tá bem, bate-papo. né? É. Você tem a oportunidade de deixar uma palavra aí fixa, Amém. direcionada. O bate-papo nosso foi bacana aí sobre a CAN, sobre a questão, né? Vemos que não adianta a gente tomar a decisão mesmo imediata ali, que vai vir consequências, tanto boa como ruim. Mas fica à vontade aí, deixa uma palavra centralizada pro povo aí, aquilo que Deus colocou no teu coração. Depois você vai fazer a oração pelos casamentos, você vai fazer o apelo para quem está pro lado de lá e orar para jovem também, tá? Fica à vontade, irmão. Então, sobre tudo que nós falamos, eu queria deixar uma mensagem aqui no coração de vocês, bem rápido, mas simples, objetivo, alcançando, né? É como o irmão falou, não é por dinheiro, não é por nada, porque a maior oferta foi entregue na cruz, né? Deus nos arrancou do mundo. Para quem não sabe a história, eu vou falar bem rápido aqui, bem um minuto, mas Deus me arrancou das drogas, da bebida, Deus restaurou a minha vida, né? E hoje eu amo falar de Cristo. Onde eu vou, eu procuro falar, eu procuro expressar, né? Em todos os lugares que a gente é convidado, a gente vai com alegria, vai com amor, né? Levar essa esperança, levar a palavra de Deus com muito amor e com muita alegria. Então não é por dinheiro, é para que almas sejam alcançadas e o nome do Senhor seja glorificado. Eu queria deixar aqui rapidamente uma palavra, ela se encontra em Ezequiel 47. Uma mensagem que já está há algum tempo no meu coração, mas eu quero ser rápido também, né? Eu quero estar orando por você, orar pela sua família, orar pela sua história, orar pela sua vida, né? Pelo seu ministério. Eu creio que Deus vai restaurar vidas aí. Eu acredito, eu confio no Senhor, que restaurou a minha vida, né? E a mesma chama que arde no meu coração, ela vai arder no seu coração nesta tarde. Né? Não é pelo irmão Lucas, mas é pelo nome de Jesus Cristo. Né? É Ezequiel 47. Né? Ezequiel 47. Vou achar o versículo aqui agora. Né? Primeiro verso em diante, que diz assim, Ezequiel, capítulo 47, que diz assim: depois disso me fez voltar à entrada da casa, e eis que saíam umas águas debaixo do umbral da casa, para o oriente, porque a face da casa olhava para o oriente, e as águas vinham de baixo, desde a banda direita da casa, da banda do sul do altar. E ele me tirou pelo caminho da porta do norte, e me fez dar uma volta pelo caminho de fora, até a porta do exterior, pelo caminho que olha para o oriente. E eis que corriam umas águas desde a banda direita. Verso 3, né? Verso 3 diz assim: e saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordão de medir, e mediu 1000 côvados. E me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos tornozelos. Amém? Quando nós olhamos para esse contexto histórico, vamos ver uma revelação de Deus para o profeta Ezequiel em prol de Israel. Onde Deus queria chegar aqui, né? De uma forma simples que você entenda. Deus queria mostrar para Israel qual o grau de intimidade que ele queria ter com Israel. Quando nós olhamos para essa história, vamos entender o quê? Que ele estava diante de uma revelação, águas profundas, né? E quando nós observamos esse contexto, começamos a imaginar, ele declara para que o homem ele caminhasse nas águas, ele entrasse nas águas. E ao decorrer dessa caminhada nas águas, a água ela foi subindo para o tornozelo, Sim. para os joelhos, para a cintura, depois os lombos, até que aquela pessoa a qual Deus estava revelando, ele não conseguia mais andar, e sim ele tinha que nadar naquela água. E o que eu quero dizer aqui para você é algo bem simples, que você nunca vai esquecer, de uma forma simples, para que você não esqueça. Quando nós estamos no raso, ou em terra firme, a gente consegue tomar qualquer atitude, qualquer iniciativa, para que lado devemos ir,
o que devemos fazer, como devemos viver, como devemos agir, qual atitude tomar, qual decisão tomar. Mas quando estamos em um mar, e esse mar, nós estamos no meio desse mar, dentro desse mar, e nós já perdemos todo o equilíbrio do corpo, nós não temos mais controle do nosso corpo. Então, logo, não é mais nós que vamos tomar iniciativa ali. Sim, sim. Não é nós que vamos tomar o que devemos fazer, a decisão. Não, o mar vai nos levar para onde ele quer nos levar. Ele vai nos direcionar para onde ele quer nos direcionar. E quando a gente pega a Bíblia e começa a analisar, a Bíblia ela tem uma simbologia muito linda, que a água ela passa a ser a presença do Espírito Santo, a presença de Deus. Então, quando a gente está no raso, sim, a gente tem domínio sobre nós mesmos. E para isso parar, para que a gente entenda que nós não podemos mais viver nós, mas Cristo em nós devemos andar na presença de Deus, mergulhar na presença de Deus, a ponto de nós não mais se governar, mas sermos governados por Deus. Tanto é que em Mateus, em Lucas capítulo 5, a Bíblia diz que quando Jesus monta no barco de Pedro, ele vai dizer: sai da terra, sim, afasta um pouco da terra e vai lá para o alto mar. Alto mar é no profundo das águas. Por quê? Porque o milagre só aconteceu na vida de Pedro quando ele foi para o profundo das águas. Enquanto ele estava na beira do mar, ele estava lavando a rede e ele estava frustrado. E ele estava questionando por que não deu certo. Mas quando ele saiu da beira do mar e entrou no profundo do mar, o milagre aconteceu. Então, eu quero deixar essa palavra para você, pai, para você, mãe, para você, jovem, para você que está me ouvindo nesta tarde. Se você quer viver coisas especiais, coisas maravilhosas na sua vida, busque uma intimidade profunda com Deus. Saia do acomodismo, saia da zona de conforto, volte a orar, volte a jejuar, volte a consagrar a sua vida, volte a ler as Escrituras, volte a buscar a Deus como antes. Reacenda a chama no seu coração, volte a buscar a Deus pelo seu casamento, volte a buscar a Deus pelo seu ministério, volte a buscar a Deus pela sua vida, pela sua comunhão com Deus. Deus, ele é um Deus poderoso que nesta tarde, hoje, ele pode entrar com providência na sua vida e te renovar, te restaurar. E se você está passando um processo como a Cam passou de desobediência e hoje você está colhendo os frutos, eu quero dizer, ele é poderoso em te perdoar. Essa tarde é uma tarde de renovo, uma tarde de perdão para a sua vida. Ei, não permita que o diabo ele comece a soprar na sua mente pensamentos acusadores, pensamentos negativos, que para você o que resta é tirar a sua vida, que para você não tem jeito mais, que para você nada vai acontecer. Não, Jesus tem uma obra na sua vida hoje. Se você está me ouvindo aqui hoje, talvez você poderia estar em todos os outros lugares, né? Nesse domingo de Páscoa, nesse domingo que todo mundo passa viajando, passeando com a família. Mas você que me ouve, eu quero dizer uma coisa para você: Jesus tem uma obra linda e maravilhosa na sua vida. Ele quer restaurar a sua vida, ele quer reatar a amizade contigo. Nessa tarde, você que talvez parou por alguma situação na sua vida e quer voltar para Jesus nessa tarde, ele está de braço aberto. Como o pai esperou o filho pródigo. Porque o filho pródigo, pelo Deuteronômio ali na lei, sim, quando o filho ele é rebelde, sai da casa e gasta tudo, a lei era que matasse o filho. A lei é que matasse, mas o pai... Diante da situação ali, você entrou aí, o filho ele só poderia receber herança depois que o pai morresse. Então ele fez um ato. Ele matou o pai de no coração. Ali, né? Ele matou o pai dele no coração. Coisa terrível ali. Né? Mas aí Jesus vem no coração dele, e ele está como aquele pai. Porque o filho também ele pensa assim: poxa, até os servos do meu pai ele tem que comer. Deu aqui. E ele volta querendo ser servo. E Deus recebe, e Jesus ali, através daquela parábola, o pai recebe ele como filho. Então hoje Jesus ele está dizendo: eu te recebo como filho. Da forma que você saiu, eu quero te receber de volta. Eu quero restaurar a sua vida, eu quero entrar no seu casamento, eu quero entrar na sua vida, eu quero entrar
no seu trabalho, eu quero entrar no seu ministério, eu quero entrar em todas as Exato. áreas da sua vida, eu quero direcionar, eu quero fazer você feliz, né? E você que talvez nunca abriu seu coração para Jesus, deixe Ele ser Senhor na sua vida, deixe Ele dominar a sua vida, deixe Ele mostrar para você que Ele não é apenas um amigo que só está com você em determinados momentos, não. Deixe Ele mostrar para você que Ele é aquele que se doou por você na cruz. O amor de Jesus não é o amor de um relacionamento entre marido e uma mulher. O amor de Jesus é um amor sacrificial. Aquele que se sacrificou. E Ele se sacrificou na cruz, levando tudo que Ele é merecido eu e você levar, mas Ele levou por nós, para te dar a vida eterna, para te dar a paz e o descanso que até no dia de hoje você não conseguiu nas drogas, você não conseguiu na bebida, você não conseguiu em outro lugar. Por quê? Porque quando Ele te fez com um tamanho certo, mas o pecado abriu um buraco dentro da sua alma do tamanho de Deus. Então não adianta você usar droga, não adianta você beber, não adianta você prostituir, porque esse vazio é do tamanho de Deus, só Deus pode preencher. Deixa Ele ser Senhor na sua vida. Quero orar com você nessa tarde. Mais uma coisa? Não, fica à vontade. Só recepcionar os companheiros aqui. Então, o nosso irmão Lorival ali, Conceição ali, de Lençóis Paulista. Irmão Lorival, um abração aí, da Assembleia de Ipiranga, um abraço. Também o nosso irmão Natan. Ô Natan esteve aqui, falou sobre a mulher do fluxo de sangue, coisa boa demais. E o pastor Ronaldo esteve aqui também. O pastor Ronaldo foi o primeiro que falou aqui. O pastor Ronaldo foi o primeiro. E tá perto já, hein, pastor Ronaldo, para chegar aqui um ano. Você voltar aqui e falar alguma coisa no ano, essa experiência que teve. Fica à vontade, Lucas. Faça o apelo, faça a oração, fica à vontade. Você que está aí na sua casa, onde você estiver, coloca a mão no seu coração, vamos orar junto. Se você quer hoje voltar para Jesus, Ele está disposto e Ele vai te receber. Você que ainda não recebeu Ele como Salvador, abra seu coração. Não é pelo irmão Lucas, não é pelas palavras do irmão Lucas, né? Pela força da voz do irmão Lucas, mas é pelo poder de Deus, pelo poder do nome de Jesus Cristo, pelo Espírito Santo. Então, curva a sua cabeça, feche seus olhos e ore comigo. Pai, no nome de Jesus, nesta tarde, Senhor, eu oro, Pai, pedindo que o Senhor possa alcançar vidas nesta tarde. Aqueles que me ouvem, Senhor. Aqueles que talvez estão passando algumas situações difíceis na sua vida. Aqueles que não conseguem dormir. Aqueles que não têm paz dentro da sua casa. Aqueles que não têm alegria mais dentro da sua casa, diante da sua família, aquele que não consegue se reunir com a sua família porque não consegue se dar bem, não consegue ficar junto, não consegue ter comunhão. Jesus, visita esse lar agora, visita essa família agora, visita essa esposa, esse esposo, visita os filhos, visita, Senhor, porque onde o diabo tem semeado confusão, desordem, onde o diabo tem semeado discórdia, brigas, discussões, separação, atrito, confusão, seja nesta tarde repreendido em nome de Jesus. Aonde o lar tem sido dominado pela depressão, pela ansiedade, pela crise nervosa, a irritabilidade, o mau humor, a crise de ansiedade, o desespero, a síndrome do pânico, o coração acelera, pensamentos ruins na mente, descontrole. Quantas vezes vai no médico e não encontra nada e não sabe mais o que fazer? Eu quero dizer uma coisa: Jesus tem poder nesta tarde para que esse mal bata em retirada daí, da sua casa, da sua vida agora, em nome de Jesus. Pai, talvez esse homem, essa mulher está chorando por um ente querido que está nas drogas, está na bebida, na prostituição. Pai, ouve a oração dos teus servos, teus filhos que oram comigo nesta tarde, e que o Senhor possa alcançar essas vidas, libertando eles desse vício. Vidas, Pai, que já não têm esperança, vidas que já não se encontram bem, mas Espírito Santo, onde está essas vidas, alcance, faça morada,
Vidas que ainda não receberam o Senhor, mas nesta tarde quem recebeu o Senhor, faça morada, Pai. Escreve o nome deles no livro da vida. Traga sobre o coração deles o perdão, a restauração. Levanta eles, aqueles que um dia serviam o Senhor, Pai. Aqueles que um dia louvavam o Senhor, pregavam a Tua palavra. Aqueles que um dia, Senhor, oravam pelos enfermos, intercediam, faziam trabalhos na igreja, hoje já não estão mais com esse vigor, não se encontram mais dentro da Tua casa. Mas nesta tarde, aonde eles estiver, que a chama do Espírito Santo volte, Pai, a arder no coração deles e traga eles novamente para a Tua presença. Restaura eles, levanta eles. Aqueles, Pai, que talvez estão se achando escondidos, achando esquecidos, Papai, ó Deus, já não tem mais a oportunidade que tinha antes, estão querendo parar, desanimar. Ei, nesta tarde o Senhor diz ao meu coração, é tempo que Ele está escondendo a sua vida, é tempo que Ele está te protegendo, é tempo que Ele está te amadurecendo, para que você possa alcançar o que Ele tem na sua vida lá na frente. Senhor, ajuda esse homem, ajuda essa mulher, alcance esse jovem. Jesus, guarde esse jovem na Tua presença, Pai. Que aonde ele estiver, que o Senhor possa direcionar. Pai, a todos que me ouvem, inclusive o irmão Rony, a sua esposa e toda a sua família, que o Senhor possa reinar sobre esse lar cada vez mais. E que toda ação maligna, toda opressão, todo principado e potestade, todo levante do inferno contra a vida do Teu Filho, para ele parar esta obra, para que ele venha desanimar, para que ele venha, Senhor, ó Deus, pôr um basta naquilo que o Senhor colocou no coração dele, seja repreendido em nome de Jesus. Porque a oração muitas das vezes do Teu Filho é: Senhor, será que o Senhor está no negócio, Pai? Será que eu vou conseguir? Será que eu vou prosseguir? Será que eu vou alcançar vidas? Será que eu vou conseguir chegar onde o Senhor quer que eu chegue? Mas eu creio, Senhor, nesta tarde, numa unção nova sobre a vida do Teu Filho sendo derramada aqui nesse lugar. Eu vejo uma unção de autoridade, eu vejo uma unção de revestimento, eu vejo uma ousadia, eu vejo o Senhor fortalecendo o Teu Filho, porque ainda ele vai alcançar vidas que ele nem imagina que vai ser alcançado, para a glória do Senhor. Pai, visita a esposa, visita a família, e que todo mal seja repreendido. Pai, fortaleça o irmão Rony, Senhor, e que no nome do Senhor Jesus, eu creio, Pai, que nesse lugar vai vir pessoas, Pai, testificar e dizer, testemunhar que ela foi alcançada através desse trabalho. Pai, assim eu te agradeço de todo o meu coração, em nome de Jesus. Graças a Deus, né? É bênção do céu. Já desde já nós agradecemos o nosso evangelista Lucas aí, por se deslocar de Avaré ali, não está aqui em Cerqueira não, Lucas está ali em Avaré ali. E aí tá ficando mais um bate-papo com o Varão aí, no meu lugar secreto aí, bate-papo de Varão, e hoje com o assunto Acan, não é só pegar os utensílios, vai vir algumas consequências. E o Lucas deixou um assunto bem retratado aí, e não vai ficar só nessa não, vai ficar só nessa não, entendeu? Conforme os anos for passando, é assim, vai vir giro, seu vídeo vai estar na rede social durante 30 dias, depois ali no YouTube ele vai ficar ali, e tem lá a legenda lá, quem quiser assistir a mensagem vai ter um trechinho. Às vezes a pessoa se interessa por aquele trechinho e fala, eu quero ouvir toda a mensagem, vai ter lá no YouTube. Mas Lucas, dê suas explanações final aí, meu filho, um agradecimento pessoal, e que vão ver esse vídeo depois também. Os que de Avaré conhecem você vão ver depois, tá bom? Fica à vontade. Quero agradecer primeiramente a Deus, né, por essa oportunidade de poder compartilhar, né, algo de Deus aí no coração de vocês, né? E agradecer a todos que se dispôs, né, tirar essa tarde aí para estar acompanhando nós aí, através aí do Facebook ou qualquer outra coisa. Também quero deixar aqui um agradecimento à minha família, minha esposa, minha filha e todos que pararam aí nessa tarde para nos ouvir. Agradecer a Deus também pela igreja onde eu congrego ali. Agradecer a Deus pela vida do meu pastor Levino Fernandes, sua esposa irmã Ana, e todos os jovens ali do campo, o pastor Thiago, a irmã Carol, e todos que estão conosco ali dia após dia, né?
Então eu deixo esse agradecimento também ao nosso irmão Rony, né? Que Maravilha, convite. coisa linda. Na verdade, né, já aconteceu de alguns convites atrás, não consegui, mas eu creio que Deus tem um tempo para todas as coisas. Né? Graças a Deus. Né? Deixar aqui meu agradecimento, que Deus continue te abençoando e te Benção. amando. E o pastor Tiago vai estar aí também, nós conversando com ele falou que quer vir aí. Vai ser uma benção, né, receber a pessoa dele aí. Ele falar, reforçar um pouco mais da Umada e falar realmente daquela Umada que teve aí, que nós tivemos lá, que foi aquele louvor da Aline Barro lá, consagração. Que aquilo foi 2024. Foi um ano que marcou. Lucas, então fica assim então. Então tá ficando aí mais um bate-papo com balões aí. E até a próxima. Agradeço você que abriu o lar seu aí, tá bom? Muito obrigado, meu irmão.